Bem, irmãos queridos, amada Igreja Batista Sinai, a graça e a paz do nosso Deus permaneça com todos os irmãos aí nas suas casas, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Receba essa paz de nosso Senhor Jesus Cristo, invadindo os corações, os lares, as famílias da Igreja Batista Sinai. Então, o meu desejo é que nós tenhamos um domingo abençoado e de aprendizagem e que Deus continue falando aos nossos corações aqui na Escola Bíblica Dominical, quando estamos iniciando. Um bom dia a todos vocês. Aproveitem esse momento para fazer uma chamada, para informar os irmãos, repassem, repliquem aí para os irmãos, amigos, que o link da Escola Bíblica Dominical, que nós estamos já iniciando agora a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Sinai. Eu convido a você chamar a sua família, desperte aí seus filhos, seu marido, sua esposa, quem estiver dentro de sua casa, faça um telefonema para alguém, porque hoje Deus vai falar aos nossos corações, como Ele tem falado todos os domingos, aqui nesse momento da Escola Bíblica Dominical. Então, que Deus nos abençoe, que seja uma manhã agora, nas primeiras horas, desse domingo, que seja uma manhã de produção, de aprendizagem, e que Deus possa falar de forma profunda, eficaz e bem individual ao seu coração e falar também ao meu coração. E para isso, nessa introdução, nós vamos orar, pedir a Deus a direção para que Ele mesmo possa conduzir esse momento aqui da Escola Bíblica Dominical. Eu convido você a parar um pouquinho agora, fique quietinho e feche os seus olhos. E vamos nos conectar com Deus, pedir a Ele a direção para esse momento da Escola Bíblica Dominical. Oremos. Soberano e eterno Deus, nosso Pai que está nos céus, em Tua presença santa, estamos na manhã desse dia, nessas primeiras horas do domingo. Nós queremos Te agradecer primeiramente, Senhor, porque Tu és maravilhoso, Tu és Deus eterno, Tu podes todas as coisas, Tu és autoexistente. Ó Santo Deus, Tu és o Criador de todas as coisas, não só o Criador, mas como o sustentador. Por isso, Santo Deus, louvado, exaltado, glorificado para sempre seja o Teu nome. Muito obrigado por esta igreja, a Igreja Batista Sinai, pelos Teus servos que já estão aí prontos para meditar, para aprender, Santo Deus, com os corações abertos para ouvir a Tua palavra. Ó Santo Deus, em nome de Jesus, fala aos nossos corações nessa manhã. Fala aos corações das irmãs, dos irmãos, das famílias, dos casais, dos filhos. Ó Santo Deus, fala ao coração das famílias desta igreja. Fala ao meu coração, fala ao coração de todos, Santo Deus, aqueles que estão ouvindo e os que estão ao alcance da nossa voz. Que seja uma manhã de bênçãos. Que seja uma manhã em que o Senhor possa, Santo Deus, transbordar os nossos corações com a Tua presença. E possamos sair daqui hoje, desse momento de EBD, mais fortalecidos no Senhor, que o Senhor possa robustecer, através da Tua palavra, Santo Deus, a nossa fé, a nossa confiança em Ti. Muito obrigado por esses momentos, pelas Tuas provisões, pelos Teus cuidados, pelo Teu carinho, a Tua segurança, a Tua proteção sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja. Muito obrigado por tudo. Recebe essa oração que Te pedimos e que Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Bom, meus amados irmãos, estamos todos prontos aí? Como é que está você? Como é que está o seu ânimo? Como é que está o seu coração? A sua disposição para nós estudarmos e aprendermos juntos aqui da Escola Bíblica Dominical desse momento? Eu convido você a abrir o seu coração, a se desarmar completamente e deixar Deus falar com você e com sua família nessa manhã. Hoje nós vamos dar continuidade à Escola Bíblica Dominical, que estamos trabalhando sobre o único Deus verdadeiro, único e verdadeiro Deus. Nós estamos estudando ao longo dessas lições, nós já estudamos 10 lições sobre o único Deus verdadeiro, e hoje nós vamos dar continuidade com a 11ª lição, que está com o título Deus é Criador e Sustentador. Então, o título da lição de hoje é esse: Deus é Criador e também sustentador de todas as coisas. Para a gente ter uma noção, para a gente se situar mais ou menos como é que a gente está, até para você saber se você já pegou todas as 10 lições passadas, a gente postou aqui, acompanha aí na projeção, a introdução. Nós temos, primeira lição, Deus é um,
Deus é Espírito, Deus é grande e perfeito, lição 3. 4, Deus é eterno, autoexistente e imutável. Lição 5, Deus é onipotente, onipresente e onisciente. O que é isso, né? Que atributos são esses, né? Onipotente, onipresente e onisciente. Você pode dar uma olhadinha lá nas escolas bíblicas passadas, né? Buscar lá no link e acessar de novo essas lições. Lição 6, Deus é santo, né? Deus é santo. Deus é justo, lição 7. Deus é a verdade e veraz, lição 8. Eu tive o prazer de compartilhar com os irmãos essa lição. Lição 9, Deus é fiel, né? Ele é fiel. E lição 10, que foi o domingo passado, Deus é amor. E hoje nós vamos conversar, nós vamos trabalhar, nós vamos aprender, compartilhar aqui com os irmãos. Deus é criador e sustentador. Então, vamos entender um pouquinho da dinâmica de Deus, né? Dos atributos de Deus. Vamos aprender um pouquinho sobre essa questão da criação, da sustentação de todas as coisas. E aí, tudo preparado? Todo mundo pronto? Irmãos, eu vou pedir uma coisa a vocês. Eu coloquei aqui, eu fiz de um jeito que eu coloquei os textos bíblicos na projeção. Os textos que a gente vai ler, exceto o primeiro, eu coloquei todos eles na projeção. Você pode usar de duas maneiras aí para a gente acompanhar esse momento. Primeira maneira é que você pode pegar apenas um papel e uma caneta para anotar esses textos, tá certo? Porque eles vão ser reproduzidos aqui na projeção. Ou você pode até, com a sua própria Bíblia, ir manuseando rapidamente lá e também acessar. Fica a critério dos irmãos aí. Mas para que a gente possa fazer de uma forma mais dinâmica, os irmãos possam entender e acompanhar melhor, eu coloquei todos os textos, tá bom? Então vamos lá. Deus Criador. Irmãos, Criador, Deus como sendo o nosso Criador, ele já dá a ideia de que ele cria, ele gera, ele funda e ele inicia. Então, quem cria é aquele que gera, é aquele que inicia. E Deus tem uma diferença dos outros criadores, né? Porque Deus criou do nada, né? E isso tem os teólogos geralmente usam essa frase em latim para descrever a obra de Deus na criação. Creatio est nihilo, ou seja, criação do nada. Então, a diferença de Deus é que para os outros criadores. Então, por exemplo, quem cria uma motocicleta, quem cria um objeto para a cozinha, então, eles criam a partir de objetos, a partir de itens que já existem na natureza, que ele apenas faz alguns manuseios, adequam esses itens e criam. Mas o nosso Deus, o Criador, ele criou do nada, nada existia, não existia nada, nenhum objeto, nenhuma energia, nenhuma força, e Deus criou, né? Ele é o Criador por excelência, né? Ninguém criou ele, e ele é o Criador de todas as coisas. Então, Deus não utilizou materiais já existentes para fazer o universo, mas criou tudo do nada, pelo seu próprio poder e para a sua própria glória. Então, a gente está tratando do Deus Criador. Veja em que braço nós estamos, né? No Deus que criou tudo do nada, né? Não existia nada e Deus criou todas as coisas. Então, para a gente começar, a gente já pode se apegar a algumas verdades fundamentais da Bíblia e da nossa fé cristã, porque a nossa fé ela está apoiada na palavra de Deus, né? Na palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Então, as Escrituras, então as verdades fundamentais das Escrituras e da fé cristã. Primeira verdade, Deus é criador dos céus e da terra. Deus, criador dos céus e da terra. Quem criou os céus e a terra? Deus. A gente vai tentar esmiuçar um pouquinho essa questão dos céus e terra, porque quando a gente fala Deus é criador dos céus e terra, fica parecendo que é algo, os céus e a terra, coisa muito simples, criou os céus, criou a terra, mas dentro do céu e dentro da terra tem muita coisa, né? Milhões e milhões de coisas, com muitos detalhes, com números gigantescos, que a nossa mente não consegue nem imaginar esses números, essa forma estrondosa, maravilhosa, como Deus criou todas as coisas. A segunda verdade fundamental, ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas existem por causa dele. Então, ele veio antes de tudo,
E tudo que existe só aconteceu por causa dele. Na verdade, o nosso Deus não tem nem princípio, né? E ele também não tem fim, né? Isso que é importante. Ele não foi causado ou feito por algo ou alguém. Então, nosso Deus, ele é autoexistente, né? A gente vai ver mais um pouquinho. Ninguém fez Deus. E quem fez Deus? Ninguém. Quem foi que criou Deus? Ninguém. Mas foi alguma coisa? Também não. Ninguém fez Deus, né? Ninguém criou ele. O quarto fundamento. Ele é a causa e o criador de todas as coisas e nada do que existe existiria à parte dele. Ou seja, sem ele, nada do que nós temos hoje na natureza existiria. Então, a gente já vai entrando logo, começando a entender essas verdades que Deus criou todas as coisas. E ele não só transformou, né? Ele não transformou o petróleo bruto em óleo diesel, em combustível, em gasolina, né? Ele não criou, ele não transformou, ele criou, né? Ele inventou, ele iniciou, foi o fundador, foi o gerador de todas as coisas. Então nós estamos nas mãos de um Deus que pode todas as coisas, porque criado nada somente para o nosso Deus. Amém, irmãos? Amém? Como é que está aí? Está dando para entender direitinho? Vamos lá, olhe para mim aqui, olhe para mim aqui. Quando a Bíblia fala assim, Deus criou os céus. Se a gente for fazer um estudo do universo, eu sou apaixonado por essa parte da criação do universo, né? O universo é formado de quê? De matéria e energia. Então, e o que é que forma essa matéria, essa energia, que forma o universo, que é infinito, né? Formado por astros. Quais são esses astros que formam esse universo? Nós temos os planetas, nós temos as estrelas, nós temos as galáxias, não é isso? Nós temos os satélites, né? Nós temos várias coisas que vão compondo aí, compondo exatamente o universo, que são os astros, que são esses planetas. Então vamos lá, só para a gente ir se situando aqui rapidamente, a gente pode ver, por exemplo, a Terra. A Terra é um planeta, né? Uma reunião de planetas a gente chama de galáxias. Olhe bem, o planeta Terra está junto com vários outros planetas. Então, essa reunião de planetas, olha que a gente chama de galáxia. Então, a Terra, por exemplo, nós temos alguns planetas que estão próximos da Terra. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Saturno e Plutão. Esses compõem o sistema solar. E cada planeta desse, olha para mim aqui, olha para mim, cada planeta desse, ele gira em torno de uma estrela. Irmãos, a criação de Deus é maravilhosa. Cada planeta desse, ele está girando, ó, em torno de uma estrela. E ele faz dois movimentos, né? Aquele movimento de rotação, a Terra, ela faz, ó, o Sol aqui, ó, o Sol que é uma estrela, o Sol é uma estrela. Então, a Terra está girando aqui, ó, em torno do Sol. O Sol está parado e a Terra fazendo dois movimentos. É como se você pegasse uma bola de futebol. Aí, Fidel, você que é um grande jogador de futebol, meu irmão, você pega uma bola de futebol, dá uma rodada nela assim, ela fica rodando no seu dedo. Então, ela já tem um movimento aqui que é da rotação. Mas você pode ter um outro movimento. Essa bola girando aqui no seu dedo, você pegar o seu dedo e continuar girando. Essa bola está fazendo dois movimentos, um de rotação e um de translação, que vai dar ideia. Essa rotação vai dar origem aos dias e às noites. E esse movimento de translação, que é uma volta inteirinha em torno do Sol que está aqui, ó. Isso, olha a criação de Deus como é bela. Essa volta inteira que a Terra dá, ó, em volta do Sol, ela é o que chama o ano. E essa volta inteira vai formar o quê? As estações do ano, primavera, verão, inverno. Não é? Então, é Deus trabalhando. Veja como tudo tem um sentido. E se a gente for pegar essa Terra que está girando aqui, ó, com a bola que eu dei o exemplo, girando em torno aqui de um eixo, esse eixo não está na vertical, ele está levemente inclinado. Irmãos, é o dedo de Deus. Então, quando a gente vai começando a ver essas coisas, né, a gente vai sentindo de Deus como Ele é maravilhoso. Veja aí o sistema solar, né? Esse aí é o sistema solar. Por que o sistema solar? Porque o Sol, essa estrela Sol, uma estrela até pequena, né? O Sol, para a gente ter uma ideia, ele está a 1,5 milhões
no seu diâmetro, o diâmetro solar, 1,5 bilhões de quilômetros. Agora, você imagine só que o Sol é uma estrela pequena. Nós temos estrelas aí muito maiores. E nós temos, nos sistemas, nós temos mais de 100 bilhões de estrelas. Os irmãos conseguem entender a grandiosidade desse Deus Criador? Então, ele criou estrelas, criou satélites com tantas dimensões. As estrelas, por exemplo, ela tem um brilho próprio. Lembra quando o texto de Gênesis fala que o texto de Gênesis fala assim, e criou os luminares, né? 2 luminares. A lua para a noite, para iluminar a noite, e o sol, olha para mim, irmão, olha para mim que delícia. O sol para iluminar o dia. Então a gente fala o sol, Deus criou o sol, mas já viu como é que ele está aqui, o sol? Como ele está disposto em relação à galáxia? Ele está iluminando, ele está parado e os planetas girando em torno desse sol. Louvado e exaltado seja o nome do Deus. Então, esse é o nosso Deus, né? O Deus Criador que criou todas as coisas. Agora, quando a gente vê tamanha criação de Deus, a gente podia perguntar assim, qual deve ser a nossa atitude, né? Em relação a esse Deus que não só cria, mas que sustenta. A gente vai ver mais para frente. Ele criou, né? Então, é como você cria um notebook, né? Um aparelho desse. Você cria, mas além de criar, é importante que você sustente, né? Não para não ficar só criado e depois ele vai quebrar, vai ficar obsoleto. Ele sustenta a sua criação. Então, irmãos, a gente podia ver, abra sua Bíblia aí. É em Salmos capítulo 8. Vamos trabalhar um pouquinho a palavra de Deus aí. Salmo capítulo 8. Eu vou pedir licença aqui aos irmãos que têm essa afinidade com as declamações. E eu queria passar para os irmãos, eu queria declamar esse Salmo capítulo 8, que Davi, numa inspiração maravilhosa, ele trouxe para o seu povo. Ele diz assim, ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Na boca das crianças e das que amamentam, tu suscitaste força para fazer calar o inimigo e vingativo. Quando olho para os teus céus, obra das tuas mãos, dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor que os anjos o fizeste, e de glória e de honra o coroaste. Faze que tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Os animais dos campos, tudo puseste debaixo dos seus pés. As aves dos céus, os animais, os peixes dos mares, e tudo que passa pela vereda dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Louvado seja Deus, que inspiração, né? Então ele criou tudo, deixou tudo aí para que o homem pudesse servir. Então, dentro disso, dentro dessa exuberância da criação, desse poder maravilhoso de criar do nada, a gente pode se deleitar. E o que é que nós devemos fazer diante de um Deus desse? Eu convido você a fazer essa reflexão. Olhe para mim aqui. Primeira coisa, devemos ter temor e reverência. Não é o temor, medo, não. Já foi falado aqui. Não é aquele temor de medo. Oh, meu Deus, eu estou com medo. Não, é temor de obediência, de respeito, né? De reverência. Né? E essa reverência é porque a gente vê que nós temos a patente de Deus em relação ao que nós somos é infinita. Então, essa reverência ao Senhor, né? Misericórdia, perdão, me ajuda, me perdoa, me abençoa. Essa questão da gente respeitar essa hierarquia de Deus. Os irmãos estão entendendo? Estou correndo muito? Está dando para entender aí, né? Então, a primeira coisa que devemos fazer é ter temor a Deus, é respeito e ter reverência diante do nosso Deus. Então, a gente sabe que tem muitas pessoas que não temem a Deus. Falam bobagem, a gente tem visto muito isso nas redes sociais. Por conta de algumas polarizações, as pessoas estão ridicularizando o nome de Deus, falando por conta de alguns líderes religiosos, estão ridicularizando o nome do nosso Deus. Mas o que Deus nos orienta é que a gente deve ter temor, reverência. Segunda coisa que nós devemos fazer em relação a esse Deus que criou todas as coisas é ações de graças e adoração. Eu estava ouvindo a mensagem do irmão Frank, né, nosso ministro de música que pregou essa semana, ele falou sobre louvor. Né? Então, a gente deve render graças, ter o coração
agradecido, um coração inclinado para reconhecer, né, essa grandiosidade de Deus e estar sempre com Ele em agradecimentos e também em adoração. A gente adora a Deus, né? A gente louva a Deus pelo que Ele faz, a gente adora a Deus pelo que Ele é. E quem é Deus? O único Deus verdadeiro, né? Criador dos céus e da terra. Não só dos céus e da terra, mas de absolutamente tudo. Ele é o Criador de tudo. Devemos ter também essa atitude de humildade diante de Deus, nunca querer ser maior. Eu conheço uma pessoa, tive inclusive próxima a essa pessoa, que ela simplesmente era até uma pessoa boa, uma pessoa que tratava as pessoas com educação, mas em relação a Deus, ela não tinha nenhum temor. Falava as maiores aberrações do nosso Deus. E isso não é uma coisa boa, né? A gente precisa realmente voltar a ter essa humildade diante de Deus. Uma vez, quando eu era adolescente na igreja, eu ganhei um livro, um líder da igreja me deu um livro chamado A Oração que Funciona. Não sei se vocês já conhecem esse livro. Então, no livro, ele dizia assim, que a posição mais elevada que a gente está diante de Deus é quando a gente está de joelho. Né? A gente está de joelho. Então, como é que está seu joelhinho aí diante de Deus? Tem se ajoelhado, tem buscado a Ele, tem se reverenciado com humilhação, né? Se humilhado diante de Deus, dobrando o seu joelho, né? Tem até uma música, me perdoe aí, meu irmão Xavier, que é o nosso cantor da nossa igreja aí, com uma voz bonita, mas tem uma música que diz assim, de joelho é melhor, na alegria ou na dor, sempre orar ao Senhor, de joelho é melhor. Então, orar de joelho, humildade, né? Aquele coração humilde diante de Deus. E dar confiança quanto ao propósito da nossa existência. Irmãos, nós homens, né? Deus criou os céus, a terra, os mares, os animais, né? Criou os montes, as estrelas, a lua, as galáxias, o universo, né? Os astros, as constelações, né? Que são um agrupamento de estrelas. Deus criou todas as coisas, tudo que existe, né? Como eu falei, a matéria e a energia, tudo que é matéria e energia, Deus criou. E quando Deus criou o homem, Ele disse assim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, a gente não tem que achar que a gente foi criado por acaso, né? É mais uma criação, ou então, Deus criou o homem, mas não tem, não. Deus nos criou à sua imagem, conforme a sua semelhança, né? E isso é muito importante, isso dá ao homem uma responsabilidade maior, né, de voltar-se para Deus, reconhecendo em humildade, em ações de graças, em reverência, em temor, e com essa certeza que a gente não foi criado, né, por acaso, como alguns dizem que o universo foi criado por uma explosão do Big Bang, né? Foi um Big Bang, uma explosão que aconteceu há 14 bilhões de anos atrás e que depois foi esfriando e formando os astros. A gente sabe muito bem que isso não tem nenhuma verdade diante de Deus. Amém, irmãos? Amém. Então, o que Deus ensina ao homem sobre sua grandeza e criação? Aí agora, abra sua Bíblia aí, Isaías 40, 28, ou então acompanhe aí na projeção. O que é que Deus ensina a nós sobre a sua grandeza? Ele mesmo fala através da sua palavra. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não há esquadrinhação no seu entendimento. Então, quem é esse Deus Criador? Mas Ele criou tanta coisa, né? Tanta coisa Ele criou, mas Ele não se cansa e nem se fatiga. Deus não é homem para se cansar. Então, Deus é autoexistente, Ele é suficiente, né? Ele não se cansa. Então, o que a própria palavra de Deus diz, verdade sobre nosso Deus. Foi Deus quem iniciou a criação. Sua Bíblia aí agora, Gênesis capítulo 1, versículos de 1 a 3, que diz assim, no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia. Olha, Ele criou do nada. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz e houve luz, né? Pelo poder da palavra, né? Foi Ele quem iniciou toda a criação, lá em Gênesis capítulo 1. Até ali, acabei de ler o livro de Gênesis há pouco tempo e vi que delícia, né? Esse texto, esse livro de Gênesis. Grandeza digna de toda expressão
de louvor. Essa grandeza de Deus, ela é realmente digna de expressão de louvor. Sua Bíblia, Neemias 9, versículo 6, ou acompanha aí na projeção. Bendito seja o teu nome glorioso, a tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Só tu és o Senhor. Fizestes o céu e os mais altos céus, e tudo o que neles há, a terra e tudo o que nela existe, os mares e tudo o que neles existe. Tu deste vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram. Louvado seja Deus, né? Essa grandeza de Deus, essa expressão, né, de Deus, que nós precisamos, em toda essa grandeza de Deus, nós precisamos expressar louvor, porque o nosso Deus é tremendo. Não existe nenhum Deus como o nosso Deus. Como é que você tem encarado esse Deus? A gente tem um tesouro maravilhoso de valor que ninguém tem como mensurar esse valor do nosso Deus. Então, um Deus que a gente pode confiar, que a gente pode se entregar, a gente sabe que Ele não falha, que Ele não vai mudar. Então, cada vez mais, a nossa confiança deve estar nesse Deus. Irmãos, se Deus criou todas essas coisas, tudo que existe, como eu disse, tudo que dá, sem Ele não foi feito. Tudo que se vê e que foi feito, sem Deus não foi feito. Então, diante de um Deus desse grande e tremendo, a gente realmente deve dar louvores a Ele, né? Cantar louvores. Como é que você está cantando? Você tem cantado hinos? Você tem abençoado o seu dia, você tem agradecido a Deus, você tem, oh Deus, que dia lindo, você tem apreciado, né, a criação de Deus? Então, essas são algumas verdades. Então, sobre Deus Criador, meu irmão, a gente tem muita coisa para falar sobre Deus Criador, muita coisa mesmo para falar sobre o nosso Deus, o Criador de todas as coisas. Mas vamos prosseguir mais um pouquinho? Além de ser o Criador, né, o Deus, ele ser o nosso Criador, ele aí, além de ser o Criador, ele criou todas as coisas, mas ele também o quê? Sustenta a sua criação. Então, quando Deus criou a terra, né, por exemplo, as estrelas foram criadas, mas elas morrem e nascem e voltam outra estrela. Agora isso demora milhões, bilhões de anos para uma estrela morrer, né, como chama. Então, o homem morre, mas nasce outro. Você vê quem tem plantação de bananeira, os irmãos fazendeiros aí, os irmãos que têm suas fazendas, os irmãos que eram do interior, que são do interior, ou que de vez em quando vão ao interior. Vamos ver, toda vez que tem uma bananeira que já está com o fruto em cima, já tem o quê? A cria dela já está ali embaixo, pronta, porque quando aquela mãe, aquela bananeira for cortada ou for morrer, o filho já está ali para dar continuidade à criação. Tudo isso é a sustentação de Deus na natureza, não é? Então você vê, você come um abacate, né? Os irmãos que gostam de abacate. Então você come um abacate, aí você come aquela massa, né? Você faz ali do jeito que os irmãos gostam de comer, mas sabe que lá dentro do abacate tem o quê? Uma semente, que é para dar o quê? Continuidade àquela espécie. Então, Deus é sustentador de todas as coisas, não somente aquele que cria, mas aquele que sustenta. Sustentador, aquele que sustenta, que ampara, que protege, né? Ele sustenta, né? Ele ampara, ele protege a sua criação. Então, irmãos, Deus é maravilhoso. Você vê que por mais que a gente procure entender, uma vez eu fui ali, eu visitei as cataratas do Iguaçu, né? É do Iguaçu, né? Cataratas do Iguaçu. Irmãos, que negócio maravilhoso, a natureza vem de forma exuberante. Eu fiquei lá mesmo no limite ali eu fiquei ali olhando, contemplando, eu fiquei extasiado, né? Com o esplendor da glória de Deus, da potência de Deus, da força, né? Do poder de Deus através daquelas águas, né? Aquela força das águas. Então, Deus, o nosso sustentador de todas as coisas. Deus não apenas criou, mas sustenta toda a sua criação. Os animais, as florestas, o sol, a lua, as estrelas, os rios, mares, montes, vales, os planetas, os movimentos da terra, né? Esse que eu comentei com os irmãos. Tudo permanece em equilíbrio pela intervenção de Deus. Irmão, você já pensou se essa terra que está girando em torno do sol,
né? Ela tem uma inclinaçãozinha, ela tem uma pequena inclinação. Se essa Terra parasse de girar aqui, ó, ou se ela parasse de girar aqui em torno do Sol, ó, porque ela dá uma volta aqui em torno de si mesma, mas ela gira também em torno do Sol, olha o Sol aqui. Então, mesmo, já pensou se a Terra parasse de girar? E ela não gira com uma velocidade pequena, não, é mais de 1000 quilômetros que ela está girando aqui, ó, e a gente não percebe. E esse giro que ela dá aqui, que leva 1 ano para ela girar em torno do Sol, o movimento de translação, também é numa velocidade extrema, são números gigantescos que a gente que está aqui nesse equilíbrio nem percebe que a gente está girando 2 vezes, né? Então, todo esse sustento, essa sustentação está equilibrada, está apoiada, alicerçada. Olha para mim, pelas mãos do nosso Deus. É Deus que nos sustenta. É Deus que sustenta a sua vida. É Deus que sustenta a sua saúde, que sustenta o seu corpo físico. É Deus que sustenta a sua fé. Então, a gente precisa estar sempre buscando em Deus a sustentação para as nossas vidas, né? Devemos a Ele cada respirar ou movimento. Cada ser, do maior dos anjos ao menor dos vermes, vive em absoluta dependência de quem? De Deus. O homem que se prostra em humilde adoração diante dele e aquele que ergue o seu punho desafiando a Deus, tem em si, tem isso em comum. Eles vivem, respiram, se movimentam por meio do seu poder sustentador e gracioso. Então, tanto o homem bom como o homem mau, tanto o homem que obedece como o desobediente, tanto o homem que louva quanto o outro que é negligente, todos eles são sustentados pelo poder de Deus e pela graça de Deus. Então, Deus é o sustentador de todas as coisas. Ele sustenta a vida, né? 1 Timóteo 6,13, abra sua Bíblia aí ou então acompanhe. 1 Timóteo 6,13 diz, ele sustenta a vida. Exorto-te perante Deus que preserva a vida de todas as coisas e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a sua confissão. Então, preserva a vida de todas as coisas. Esse é o nosso Deus, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Um Deus só, né? 3 em 1. É um Deus apenas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas ele também, em Jó, né? Jó 12, capítulo 10, abra sua Bíblia, meu irmão. Na sua mão está a alma de todo ser vivente e o espírito de todo gênero humano, confirmando que a nossa vida, a nossa alma, o nosso espírito está nas mãos de quem? De Deus. Ele é que sustenta. Por isso que tem um hino do cantor cristão que diz assim, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Aí você, Davi, presente, né? Então, quando ele nos fizer chamado, quando ele chamar, como a Bíblia diz, e o pó volta à terra, né? Como era, e o Espírito volta a Deus, quem foi que o deu, né? Então, quando ele fizer chamado, então ele quem sustenta o nosso espírito. Colossenses 1,17, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então, ele é o Cristo na criação. E aí, o apóstolo Paulo falando aos Colossenses, ele está dizendo que Cristo, está falando de Cristo, porque o nosso Deus, como eu falei, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o Cristo estava presente na criação, né, de todas essas coisas. Então, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Quem é ele? O Cristo, né? Ele é que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Louvado seja Deus. Isso aí é Jesus Cristo, Filho de Deus, o Deus Filho, que veio e se materializou aqui entre nós. Então, Cristo também participou da criação. Amém, irmãos? Tudo certinho? Irmão, tem um texto de Atos 17, de 24 a 28. Esse texto ele é bem emblemático, é bem conhecido da igreja dos irmãos. É Paulo, quando esteve no Areópago,
Então lá tinha os locais, né? O povo era tão idólatra que gostava de deuses, né? E tinha um local lá que se alguém... Tinha vários deuses que as pessoas cultuavam. E tinha um local lá que se você chegasse, se alguém chegasse com um deus diferente daqueles outros que estavam ali, ia naquele lugar chamado ao Deus desconhecido. Ou seja, ninguém conhece esse Deus, então é ali. É naquele local. Então as pessoas iam lá para adorar, para cultuar aquele Deus. E Paulo foi ali, né? E aí nesse texto do versículo 17... que infelizmente aquelas pessoas não estavam cultuando ao Deus verdadeiro, né? Deus criador e sustentador. Então Paulo vai nesse texto, texto maravilhoso, meu irmão. Então esse texto diz assim, está aí na projeção, acompanhe comigo. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De uma só vez fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Então, que texto maravilhoso. Então, Paulo aí ele faz uma narrativa maravilhosa, que Deus fez tudo, né? Esse Deus criador de todas as coisas, ele fez absolutamente tudo, mas ele, além de fazer, ele não precisa de nada de ninguém, né? Deus não precisa de nada, absolutamente nada, de absolutamente ninguém. Porque ele é autoexistente, ele não precisa de moradia, ele não precisa de... Então, nós é que precisamos, né, de nos achegarmos a Deus, nós é que precisamos de Deus a todo instante, porque quem somos nós, né? Como diz no Salmo 8, quem é o homem mortal para que dele te lembre, né? Para que te lembre dele. Então, esse Salmo 17, 24 a 28, a gente ainda vai falar um pouquinho mais sobre ele aqui. Amém, irmãos? E aí, tudo certinho? Tá dando para entender direitinho? Estou correndo demais? Não. Então, vamos lá. Vamos continuar, né? Vamos falar mais um pouquinho desse Deus sustentador, né? Então, Deus, que é o Criador de todas as coisas, né? Criou e sustenta todas as coisas. Ele também é o dono de todas as coisas. Deus é o dono de tudo. Se ele criou, preste atenção para mim, olha para mim aqui, olha para cá. Olha para mim, olha para mim. Se Deus criou todas as coisas, olhe bem, ele criou todas as coisas. Ele sustenta toda a sua criação, né? Ele sustenta ali a sua criação. Nada sai do controle. Você já viu que o mar, né? As ondas do mar, ela bate, ela vem com aquela força, chega ali naquele limite estabelecido, ela para e volta. Aí vem outra onda, com aquela força, às vezes a gente fica assim olhando e acha até que ela vai ultrapassar, ela vai, chega naquele limite e volta. É Deus sustentando. Se Deus cria os mares, né, como a palavra de Deus diz, que Deus criou os animais, né? Primeiro ele criou os animais marinhos, né? Criou os animais marinhos, disse, crescer e multiplicar, encher os mares. Depois ele criou os animais terrestres, depois criou o homem, né? Como aquela assim, fechando aquela criação, ele criou o homem. Então, criou e até hoje sustenta o homem. Então, diante de toda essa situação, quem cria e sustenta, não é, meus irmãos, é o dono. Então, a nossa relação com Deus é de dono para servo, né? Nós temos um dono, que é o nosso Deus verdadeiro, e que bom que a gente tem esse dono. E diz assim, é o texto, Deus é o criador e sustentador de todas as coisas no céu e na terra. Portanto, não é errado que ele se declare dono de todas as coisas. Uma das primeiras verdades que deve ser compreendida se quisermos ter um entendimento correto acerca de Deus e do nosso lugar em sua criação é que não pertencemos a quem? A nós mesmos. Quem é Davi? Ah, eu não sou nada. Quem é tudo é Deus. Eu não sou dono de mim mesmo. Não, eu sou dono de mim, do meu corpo, da minha... Não, dono do meu corpo, da minha voz, do meu talento, dos meus bens. É Deus, né? Deus é que é o dono de todas as coisas.
Então, nós não somos de nós mesmos, né? Então, Deuteronômio 10, 14 diz, eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor. Os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo o que nele há. Então, nós somos de Deus. Amém, irmão? Você também é de Deus? Você tem essa consciência de que você é um filho de Deus, é um servo de Deus. Olha para mim, você é uma criatura de Deus. Tem essa consciência? Então você não é de você mesmo. Então essa subserviência a Deus deve ter em todos os nossos corações. E ainda dentro dessa linha de que tudo é de Deus, a gente pode ver em Jó 41, versículo 11. Veja aí. Quem primeiro deu a mim para que eu haja de retribuir-lhe? Olhe para isso. Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Meu não, de Deus. Né? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu, disse nosso Deus, né? Jó 41, 11. Quem primeiro me deu? Alguém me deu primeiro? Alguém me deu alguma coisa? Não, para que eu possa ter que retribuir. Ah, você está me retribuindo o que eu fiz? Não, ninguém me deu nada. Eu estou lhe retribuindo, eu estou te dando, né? Porque tudo é o quê? É meu, né? Muitas vezes a gente tem uma casa, a gente tem um salário, a gente tem algum recurso, né? Tudo é meu, né? É meu. Então, às vezes não abre. Esse momento tão difícil que as pessoas estão passando, tem pessoas que não conseguem enxergar outras pessoas que têm necessidades, que precisam, né? A gente precisa ter isso. Deus, por sua graça e misericórdia, Ele dá para a gente. Olha, eu estou te abençoando com isso aqui, mas não quer dizer que você vai administrar, né? Você é um mordomo, você está administrando aquilo que Deus te dá. Então vamos administrar bem, né? Quando perguntaram, Senhor, quando é que te vimos nu e não te vestiste? Se eu tivesse preso, olha, quando você, olha para mim, quando você fizer a um desses meus pequeninos, a mim, o fizeste, disse nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém? Salmos 24, 1 e 2. É um texto bonito. Meu pai recitava muito esse texto, né? Lá em casa, né? Na outra versão. Vou ler numa versão, mas os irmãos conhecem muito na outra versão. O texto diz assim, Salmos 24, de 1 e 2, assim. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nela habitam, nele habita. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu, né? Tem texto, uma versão que diz, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Que Deus é maravilhoso, né? Tudo é do Senhor. Irmão, olha para mim, tudo é de Deus. Nós somos mordomos. Então vamos administrar bem aquilo que Deus colocou na nossa mão, para que a gente possa administrar, não só para o nosso próprio deleite, mas também para abençoar outras pessoas. Amém? Dentro disso, já que Deus criou, olha para mim, já que Deus criou essas coisas, Deus sustenta essas coisas, a gente sabe que tudo foi Ele que fez, a gente já viu aqui, Ele fez tudo do nada. Agora, a gente podia pensar, eu pergunto a você, eu vou fazer uma pergunta a você. Existiu algum propósito nessa criação? Aí você pode pensar assim, mas por quê? Com qual propósito Deus criou todas essas coisas e Ele sustenta? Por que todas essas coisas que são dele passaram a acontecer, ou acontecem, estão aí? Então, a gente pode ver aqui que tudo foi criado para a glória de Deus, né? O beneplácito de Deus, o consentimento, a anuência, a aprovação. Então, aprendemos através das Escrituras que Deus é o Criador e sustentador de toda a sua criação. Agora, a gente pode considerar o propósito pelo qual Ele criou todas essas coisas. Se Deus não tinha obrigação nenhuma de criar o universo, e se Ele não fez para preencher algum vazio em sua existência, então, qual foi o propósito por trás disso? É que Ele criou todas essas coisas para a sua própria glória. E o beneplácito dele, o consentimento, a anuência e a aprovação. Então, toda a criação de Deus, você, os animais, a natureza, né, os céus com toda a sua universo de uma forma geral, tudo foi criado para a glória e o beneplácito de Deus, para a aprovação de Deus.
Então, nós estamos aqui para administrar essa criação de Deus. E a gente pode ver isso em vários textos bíblicos, né? Todas as coisas, né? Tem um hino que fala assim, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Conhece esse hino, né, irmão? Esse ineto, né? Então, a ele a glória, a ele a glória. Enfim, eu não tenho não tenho uma voz bonita assim como a dos irmãos, mas a gente louva, né, do jeito que a gente sabe das nossas forças, né? Salmo 150, louvar a Deus, né? Com os instrumentos, né? Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Então, Deus, toda a criação dele, inclusive você deve ser uma pessoa agradecida, né? Tem um ineto também que dizia assim, se te sentes oprimido e não podes louvar a Deus, se te sentes aprisionado pelas hostes de Satanás, põe de lado os seus problemas, glorifica ao Senhor, glória a Deus, porque cuida dos problemas, né? Então essa música a gente cantava muito, né, quando era adolescente, né? Se te sentes oprimido, a música abençoada também, que a gente vai aprendendo e isso vai deixando a gente feliz. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Estamos caminhando aqui, viu? Estamos caminhando. A gente pode falar um pouquinho agora da plenitude de Deus. O Deus de toda a plenitude. Olhe para mim, Deus tem uma característica. Você sabe o que é uma pessoa plena? Uma pessoa plena é uma pessoa autoexistente, né? Ela não tem limites, ela não tem fim, né? Ela se autossustenta, ela é independente, né? Então, é uma das verdades de Deus, que ele vive a sua plenitude. Ele não precisa de nada, ele é autoexistente. Deus é autossustentado. Não, ele não precisa de absolutamente nada nem ninguém para sustentar Deus, né? Ele é autossustentável, ele é autoexistente, ele existe por ele próprio, né? Por exemplo, se nós tivermos uma plantinha, que aqui não tem, mas se nós tivermos uma plantinha aqui natural, dentro de um vaso, aquele vaso com aquele pouco de terra, ela precisa ser regada, precisa ser molhada. Olha para mim aqui, hoje eu já tomei café, já me alimentei de manhã. Antes de vir para aqui, eu já me alimentei para ficar forte, né? Já estou alimentado. E, irmãos, se nós não nos alimentarmos, nós morremos. E Deus não precisa de nada disso. Ele é autoexistente, ele é autossustentável, ele é autossuficiente, ou seja, ele por si mesmo ele vive, ele é independente, ele é livre de todas as coisas. Então, Deus é maravilhoso. Então, Deus é o Deus de toda a plenitude. Então, essa autossuficiência de Deus, Deus é uma declaração da sua... autossuficiência. Deus é uma declaração da sua infinita grandeza e de seu lugar exaltado sobre a sua criação. Ele tem um lugar exaltado sobre a criação. Então, as criaturas têm que reconhecer essa diferença, né? Que ele tem um local diferente em relação a toda a criação. Todas as coisas são dependentes dele para a sua própria existência, mas ele não depende de absolutamente ninguém. Foi o que a gente viu lá em Atos 17, né? Paulo lá no Areópago, falando àqueles irmãos. No versículo 24 de Atos 17, veja aí na projeção, diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então, Deus não cabe, né? Deus é infinito, né? Deus é infinito. O pessoal diz que o universo, né, é infinito. Nós temos mais de 100 bilhões de planetas. No sistema solar nós temos 9 planetas. Mas no universo, olha para mim, irmão, veja que o Deus infinito que a gente serve, o Deus estrondoso, maravilhoso, existem mais de 100 bilhões de planetas. Mas é bilhões, 100 bilhões de planetas. E no sistema solar nós só temos 9 bilhões, 9 planetas, né? 9 bilhões não, 9 planetas no sistema solar, que a gente conhece, a gente aprendeu, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, acho que são 8, 9 planetas.
Então, esse Deus não habita, ele é tão grande, ele é infinito, como é que ele vai habitar num local pequeno? Ele escolheu essa casa, né? A minha casa será chamada a casa de oração. Ele escolheu aquele lugar para que nós nos ajuntemos ali para louvar, glorificar, render graças a ele, agradecer, né? A um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Amém, irmãos? Vamos caminhando. Então, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não é servido por mãos de homens. Versículo 25. E também Deus não necessita de absolutamente nada. Nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse. Pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Isso está no versículo 25 de Atos, versículo 17. Então, nosso Deus é autoexistente. Amém, irmãos? Além de ele ser autoexistente, ele também é autossuficiente, né? Por ele próprio, ele é necessário para ele mesmo. Não existe necessidade de mais absolutamente nada, né? A gente já viu isso. A glória de Deus, né? Vamos falar um pouquinho sobre a glória de Deus, né? Se Deus não criou o universo por causa de alguma necessidade, então qual foi o seu propósito? Por que Deus criou todas as coisas? As Escrituras nos ensinam que Deus criou tudo para o seu próprio deleite e glória, ou seja, glória de Deus. Primeiro, Deus é digno de ocupar o lugar mais exaltado sobre a sua criação, e Ele é digno de ser o objeto de todos os nossos pensamentos, atividades e adoração. Se Ele negar a si mesmo, o primeiro lugar sobre toda a sua criação seria o mesmo que negar que Ele é Deus. Como é que Deus vai dizer assim, não precisa você me dar glória, não. Não, se Ele fizer isso, Ele vai dizer que Ele, não foi Ele mesmo que criou todas as coisas, né? Ele vai estar negando a sua criação. Segundo, o maior bem que Deus poderia fazer para nós é a maior bondade, e a maior bondade que Ele poderia nos demonstrar seria direcionado todas as coisas de tal modo que a sua grandeza possa ser completamente manifestada diante de nós. Oh, que coisa maravilhosa! Se Deus é de infinito valor, beleza e majestade, então o dom mais valioso, lindo e majestoso que Ele poderia nos dar seria nos mostrar a sua própria glória. A glória de Deus expressa quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber ali os mandamentos, como Deus se revelou de forma gloriosa, né? Não, Deus se revelou e o povo viu, né? O povo de Israel viu, né? Deus se manifestando naquela fumaça, naqueles estrondos, né? Então, aqui é a expressão máxima da glória de Deus. Então, Ele quer expressar essa glória para nós, Ele quer se manifestar para você. Talvez você não tenha ainda um conhecimento de Deus. Osés 6 diz, vivamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Talvez você não conheça a Deus ainda. Você está ouvindo, você está participando desse estudo, mas você às vezes não conhece. Mas quem é esse Deus? Você precisa pedir a esse próprio Deus que está aí te ouvindo. Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Ele está em todo lugar. Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas. Fale com Ele agora aí que Ele lhe ouve. Senhor, se revela para mim. Você pode dizer, Senhor, eu quero ouvir a sua voz. Eu não quero crer no Deus do outro, eu quero crer no Deus que é meu, que eu tenho intimidade com esse Deus, e Deus tem muito interesse, saindo da sua glória, Ele tem muito interesse em fazer parte da sua vida também. Basta que você dê um passozinho, busque a Ele, procure Ele, que Ele, chegai-vos a mim, eu me chegarei a vós, disse o Senhor. Vamos adiantando aqui. Romanos 11:36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. João 5:23. A fim de que todos honrem o Filho do modo porque honra o Pai. Olha, quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então, a gente está vendo aí, irmãos, que é a glória de Deus, que a gente precisa honrar o Pai, honrar o Filho, né? Eu e o Pai somos um, Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo. Diante de tudo isso que a gente viu, meus irmãos, eu queria fazer uma pergunta aos irmãos. O que é que você acha que deve ser, como é que você acha que deve ser o nosso relacionamento com esse Deus? O que é que nós podemos fazer de
de contrapartida, de resposta. Como é que deve ser o nosso comportamento, o seu comportamento, o meu comportamento? Como é que deve ser esse comportamento nosso em relação a esse Deus, Criador e sustentador, e tem glória, criou tudo, pode todas as coisas? Qual deve ser o nosso? Primeira coisa, nós devemos ser reverentes e devemos ser humildes diante de Deus, sem soberba, sem prepotência, sem subjugar, sem desdenhar, sem crer. Nós devemos ter exatamente fé, confiança. Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E nós devemos nos portar de forma reverente diante desse Deus. Então, a primeira resposta que a gente podia ter é reverência e humildade. Duas coisas. Reverência e humildade diante de Deus. A Bíblia diz que é um coração quebrantado e contrito. Deus não despreza. Deus não aguenta ver, meus irmãos, Deus não aguenta ver um filho dele quebrantado. É por isso que ele diz assim, a palavra de Deus diz em João, Mateus, salvo me engano, 6,6 diz assim, mas tu quando orares, entra no teu aposento, fecha a sua porta e fale com seu pai. Olhe para mim, e o seu pai que te vê secretamente te recompensará. Então, uma postura de humildade, você e Deus ali falando, conversando, abrindo o seu coração, dizendo as suas necessidades, as suas carências, pedindo perdão, louvando, agradecendo. Um coração assim, Deus não aguenta ver, meus irmãos. Chegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós, diz nosso Senhor. Humilhamos a nós mesmos à medida que reconhecemos nossa posição diante dele como criaturas que somos sua posse, criados para a sua glória e beneplácito. Então, essas duas coisas devem ser primeiro as nossas atitudes de reverência e de humildade. Salmo 33, de 6 a 9. Estamos chegando ao final, viu, irmãos? Reverência e humildade. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro da sua boca, o exército deles. Ó, pela palavra de Deus, né? O sopro da boca, as coisas acontecendo. Olha o exército dos céus. É por isso que a gente vai ver assim, por isso que a gente vê na Bíblia, os céus criou os céus, mas são, irmão, dá uma lidazinha aí, puxa uma pesquisa sobre o universo, a gente vai se extasiar vendo quantas maravilhas Deus fez nos céus. O céu e o exército dos céus, ele ajunta um montão as águas do mar e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Salmo 33, de 6 a 9. Essa posição de reverência, de contemplação, né? O salmista Davi, ele falava assim, eleva meus olhos para os montes. Ele ficava olhando assim os montes, contemplando e pensando de onde me virá o meu socorro, né? De onde me virá o meu socorro? Aí depois ele faz a pergunta e ele mesmo responde, meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Esse Deus é maravilhoso, né? E a outra coisa, meus irmãos, que a nossa resposta deve ser resposta, como o nosso irmão Frank pregou na igreja recentemente aqui. Louvor e adoração. Irmãos, olhe para mim aqui. Olhe para mim que a gente está finalizando. Louvor e adoração. Como é que está a sua vida em relação a louvar a Deus? Você é um servo de Deus, está se tratando com Deus com louvor, está saindo o que da sua boca? Você tem um coração agradecido a Deus, você agradece a Ele pelo que você tem, você exalta o nome dele, você canta hinos de louvores? Ou você talvez anda mais cantando essas músicas que não tem nenhum sentido para nós? Às vezes você tem algumas pessoas que passam o dia todo cantando músicas que não tem nenhum sentido de adoração, de louvor, de adoração a Deus, de glorificação, de reconhecimento. Então, a gente precisa tratar Deus com louvor e adoração. Essa deve ser a nossa resposta, a nossa postura. Senhor, muito obrigado. Senhor, eu te louvo, eu te agradeço. É acordar de manhã, meus irmãos, olha para mim. Acordar de manhã é contemplar o sol, contemplar o dia, as árvores, os pássaros, os animais. Contemplar o seu corpo, ver que você está são, né? Está sadio, saudável. E se você estiver doente também, agradecer a Deus. E se você estiver passando por luta, agradece a Deus, né? Abacuque fala isso.
ainda que a figueira não floresça, ainda que você vá lá dar o bote na figueira e não deu nada, né? Você vai dar o bote lá na árvore do fruto, vai puxar, não tem. Ainda assim a gente precisa louvar a Deus. Senhor, eu te louvo porque não tinha, mas eu não morri. O Senhor tem me sustentado, né? Como Paulo disse, sei passar necessidade e sei ter em abundância. Mas em todas essas coisas a gente tem que ter o coração, olha para mim, agradecido a Deus. Que Deus possa nos abençoar. A gente adora a Deus pelo que Ele é. Ele é Criador, Ele é Deus supremo, excelso, autoexistente. A gente adora a Deus. Senhor, louvado seja o Teu nome. Ó Santo Deus, Tu és exaltado sobre a terra, né? Tu és aquele que fecha e ninguém abre. Tu és o Criador, sustentador. Então, você está adorando a Deus. Senhor, eu te louvo, eu te adoro, muito obrigado. Teu coração agradecido. É isso que Deus quer de nós, é essa contrapartida, né? Humildade, reverência, louvor, adoração a Deus, né? Então, Salmo 148 diz assim: Aleluia, louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes. Louvai o sol e a lua, louvai todas as estrelas luzentes, louvai o céu dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou Ele e foram criados, e os estabeleceu para todo sempre. Fixou-lhes uma ordem que não possuirá, que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor e ventos procelosos, que lhe executam a palavra. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade é acima da terra e do céu. Louvemos ao Senhor, adoremos o nome dele, adore ao Senhor sempre. Que Deus possa nos abençoar nesse momento. Que essa lição que nós, nessa conclusão que nós chegamos agora, ela possa falar o seu coração, possa mudar a nossa vida. Né? A Bíblia diz que e sedes cumpridores da palavra e não somente ouvintes. A gente precisa, como eu estava conversando com um irmão aqui, salvo engano foi com o pastor Heber, há algum tempo. Ele disse, não adianta a gente ler a palavra, a gente conhecer a palavra, e se essa palavra que a gente conhece não mudar as nossas vidas. Esse conhecimento que a gente tem, que a gente vai buscar de Deus, a gente procura buscar, é para transformar a nossa vida. O salmista Davi diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, a palavra de Deus é que vai nos dando a direção, ela muda as nossas atitudes. Se você é muito rancoroso, a palavra de Deus deve mudar para uma pessoa mais perdoadora. Mas se você é muito exaltado, a palavra de Deus deve mudar a sua vida para você ser mais humilde. Então, a palavra de Deus deve mudar o nosso sentido. Então, com esse Deus Criador, Deus maravilhoso e sustentador de todas as coisas, nós estamos em mãos seguras. Esse é um prazer que nós temos. Então, 1 Timóteo 1,17 diz assim, ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja a honra e glória para todo sempre. Amém. Meu irmão, que Deus te abençoe. Abençoe sua família, seu casamento, seus filhos, sua casa, toda a sua parentela, espalhada onde estiver. Que as potentes e graciosas mãos de Deus estejam sobre você, protegendo, guardando, e que sua fé seja fortalecida nele. Que Deus nos abençoe a sua casa. Daqui a pouquinho vai começar a mensagem, né? O pastor vai trazer a mensagem. E abra seu coração também para Deus falar mais um pouquinho na sua vida nesta manhã. Que Deus te abençoe, te guarde e até o próximo domingo, quando continuaremos aqui na Escola Bíblica, falar das grandezas de Deus e desse único Deus, e único e verdadeiro Deus. Até o próximo domingo. Deus nos abençoe.